Mandar uma mensagem pra Carol aqui. Tá sem som, Fio. O seu? Tá sem som. Oi, Ronaldo. Amanhã eu vou estar lá ouvindo lá e participando da live. Eu vou estar na estrada para Curitiba, mas eu vou já programar no Bluetooth para a hora que começar já entrar direto já. Viu? Se você puder, para o carro, manda umas perguntas marotas pro Ronaldo para ver se ele tá afiado. O Ronaldo é mestre, cara. É, é, como eu disse agora, daqui a pouco barbinha na régua, cabelinho na régua, ele vai estar amanhã, ó. Ronaldo? Aquelas perguntas tipo assim, o que você faz para disfarçar a hora que você tem vontade de bater no cliente? Aí vai ver o que ele é. Estava conversando em vários representantes da semana passada, né? E aquilo que a gente brincou de falar, né? Que às vezes você tem essa vontade de demitir o cliente, né? E daí eu falei assim, quando o cliente deixa você sem resposta, como aconteceu a semana passada com um representante que deixou a mala no sábado no lojista, na sexta, o lojista viu a mala sábado, e você lembrou de avisar que a mala estava disponível na terça-feira, a terça-feira à noite, quando estava lá em São Paulo. Ele deixou de atender cliente que queria a mala na terça, o cliente não pôde atender na quarta, só pôde atender na quinta. Então ele perdeu praticamente uma semana por falta nem digo outra coisa, digo por falta de respeito do cliente, entendeu? Então, eu falei que eu ia fazer uns podcasts falando sobre isso, sobre quando o cliente faz isso com o representante e ele não se coloca no lugar do representante. Daí o pessoal disse assim, cara, você vai ter um monte de seguidor. Você vai levar Que vai chuva mesmo. de seguidor. Porque tem Vai muita mesmo. gente que queria ter essa coragem de falar e não fala. Não mesmo. Vamos lá, galera, vamos começar. Deixa eu tentar ligar aqui meu Instagram aqui, ver se não vai travar. Então, boa noite, pessoal. Boa noite para todos aí. A Júlia, o Alceu, o Ronaldo, a Carol entrou e saiu, e tem um que entrou aqui que está sem nome aqui. Se quiser escrever no chat para abrir o microfone e falar quem que é. Vai ficar gravada a nossa reunião e depois a gente vai subir lá para a plataforma. Então, pessoal, nós fizemos semana passada. Deixa eu ver quem escreveu aqui. O Lucas, é o Lucas. É você, Lucas, mesmo, mas tranquilo, só para a gente identificar aqui, beleza. Então, boa noite para todo mundo. Pessoal, vamos lá. Semana passada, então, a gente encerrou a nossa série de reuniões sobre a questão das redes sociais, a questão do vendedor influenciador, e a gente vai começar essa aqui falando um pouquinho de venda, tá? Eu acho que é bem importante. Pessoal, o mantra, tanto para vocês aí, que a gente tem representante aqui, a gente tem lojista também, até para a gente repassar para os lojistas, eu acho que o mantra de 2026 vai ser ticket médio e produto por atendimento. Seja qual for o segmento que você atua, você sendo vendedor, a gente sabe que tem muita inadimplência, né? O Brasil tem batido recorde de inadimplência e a gente precisa traçar estratégias. E aí, pessoal, a gente tende, muitas vezes, a ficar se conformando com o mercado, né? A gente vai ter em uma das aulas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu não sei se é na próxima aula ou na outra, a gente vai falar de como o cérebro atua para conformar a gente. Sabe aquela situação assim? Tá ruim para mim, mas tá ruim para todo mundo. Então você acaba se conformando. Eu falei com você, não tá vendendo nada. Eu vou viajar, nem vou viajar essa semana. Eu falei com a fulana de tal, não tá vendendo nada. Pelo menos não sou só eu. Então o teu cérebro não é que ele te sabota, mas ele tende a conformar você, impedindo que você gaste energia. Tá muito difícil, cara. Eu não vou gastar gasolina para ir lá prospectar. Tá muito difícil. Eu já liguei para 2, 3 clientes, mandei mensagem, eles não estão me atendendo. Então, o teu cérebro começa não a te sabotar, eu não gosto dessa palavra, mas o cérebro ele começa a agir para fazer você poupar energia, que é para isso que ele é feito, tá? Então, a gente vai passar algumas coisas aqui para vocês em relação a produtividade da venda e olhar a venda de uma outra forma. A gente tem a metodologia 1530 e eu estava estudando esses dias atrás um pouquinho sobre camada de venda, olhar a venda como camada. O que isso quer dizer?
Já vou explicar para vocês. Só que primeiro eu queria começar falando para vocês sobre um estudo bem legal. Depois eu vou mandar lá no grupo. Carol, se você puder mandar depois no grupo, eu vou te encaminhar aqui, que é uma pesquisa que saiu na revista Science, que foi feito na Universidade de Harvard. Um experimento muito, muito, muito legal. E era extremamente simples. Como que era esse experimento? Esse experimento, eles pegaram vários participantes e aí eles colocaram lá rostos para esses participantes olharem. Então, tinha lá rosto ameaçador, rosto neutro e rosto feliz. E aí tinha lá 33% era rosto feliz, 33% eram rostos neutros e 33% eram rostos ameaçadores. E aí as pessoas olhavam lá e depois eles faziam uma triagem daquilo, vendo e a pessoa dando um percentual de quanto daqueles rostos a pessoa achava que era ameaçador. Bom, quando eles fizeram o primeiro teste, mais ou menos ali ficou entre 27% e 30% das pessoas falando que os rostos que eles viram eram ameaçadores. Estava dentro da média ali, era 33%, ficou entre 27% e 30%. Aí, pessoal, eles fizeram um experimento de novo com as pessoas, só que aí eles diminuíram os rostos que eram ameaçadores, eles diminuíram para 15%. De 33% eles diminuíram para 15%. O que aconteceu? As mesmas pessoas falaram que tinha 30%, de 27% a 30%, de rosto ameaçador. O que eles identificaram? Que essas pessoas passaram a identificar o rosto neutro com o rosto ameaçador. E aí, qual foi a conclusão do estudo? A conclusão do estudo é que a gente tem um empilhamento natural de problema dentro da cabeça. E conforme você vai resolvendo esses problemas, inconscientemente o teu cérebro, ele vai puxando coisa que não é problema como se fosse problema. Porque ele precisa, naturalmente, o teu cérebro, ele precisa fazer com que você perceba que várias coisas no teu dia a dia é problema. Então, você tem um percentual aí de problema que o teu cérebro sempre vai jogar para você. E aí, para pensar, quando começa a acontecer alguma coisa errada, travou uma coisa no computador, aí você vai mexer no celular, trava, aí você vai mexer na TV, trava. E o que é isso? Já falamos, é o sistema SARA. O sistema, ele foca naquilo que está dando errado e ele começa a buscar só aquilo que está dando errado. E aí parece que você é azarado, parece que você é amaldiçoado, mas na verdade é a neurociência mostrando para você que o teu cérebro fica buscando essas coisas ruins, tá? Funciona para o lado positivo também. Só que como a gente dá mais peso para o lado negativo, que é um instinto de sobrevivência, o lado negativo ele acaba sobressaindo. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Justamente aquilo que eu dei na introdução. A gente não pode ficar comprando o que o mercado está falando. Né? A gente não pode ficar comprando aquilo que o mercado está falando. Ah, tá ruim para todo mundo. Ah, se tivesse ruim só para mim, não é aquela frase assim? Se tivesse ruim só para mim, beleza, mas tá ruim para todo mundo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o nosso cérebro, ele tende a transformar aquilo que não é problema em problema para que a gente para fazer a gente não sair do nosso instinto, do nosso modo de defesa ou do nosso modo de poupar energia. Por isso que a gente, muitas vezes, a gente dá muito mais peso para aquilo que é negativo, tá? E aí, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre... Deixa eu compartilhar aqui com vocês, espera aí. Sobre camada de venda. Eu quero que vocês comecem a olhar a venda, pessoal, por um outro prisma. Compartilhou aí? Compartilhou. Aproveitando, quero dar boa noite para todo mundo. Oi, Júlia. Oi, Lucas. Alceu. Boa noite, todo mundo. Atrasei uns minutinhos que eu estava sem internet. Show de bola. Então, pessoal, eu quero que você comece a olhar a tua venda de uma outra forma, por um outro prisma, que são as camadas de venda. O que é a camada de venda, tá? Atendimento em vendas pode ser organizado em 3 camadas distintas ao longo do ciclo de venda, tá? Otimizando esforço comercial e maximizando resultados. Vamos lá. Então, nós vamos falar, por exemplo, aí aqui, pessoal, vou dar alguns exemplos de alguns segmentos para vocês, tá? Então, primeira camada, a gente está falando ali do início do mês, ou a gente está falando do início de ciclo. Bom, se você vende
se você é vendedor de varejo, você vende roupa, vende calçado, vende bijuteria, sei lá, vende papelaria. Se você, né, trabalha no varejo, se trabalha com produto de consumo de alto giro, geralmente a camada 1 é o ciclo do mês, é o começo do mês. E aí, pessoal, a gente não pode tratar o começo do mês como a metade do mês ou o final do mês. Por exemplo, se você é representante, a primeira camada é o começo do ciclo, quando está começando a tua coleção. Se você, sei lá, você é corretor de imóveis, o começo do ciclo é quando, por exemplo, uma construtora está lançando um empreendimento imobiliário, que é o start da venda, né? Se você vende automóvel, é quando está começando o ciclo de um lançamento de algum carro, troca de ano. Então, esse é a camada número 1. É a camada onde nós temos que nos planejar, pessoal, para atender os nossos principais clientes. Camada número 2, tá? É o meio do ciclo, tá? É o meio do ciclo, quando você, em tese, já atendeu todos os seus principais clientes, já fez uma oferta de venda para os seus principais clientes, e aí você vai trabalhar a segunda camada. Então, qual que é o nosso foco aqui, pessoal? Pareto. Entrar com o pé direito, sair cantando o pneu para atender os principais clientes. Quem é representante está aqui sabe muito bem disso. Quando você vai começar uma coleção, que é um ciclo de venda, o que você faz? Você já faz ali o teu escalamento. Ó, eu vou atender o Alceu, o Ronaldo e o Lucas primeiro, porque os 3 ali têm rede de loja. Os 3 ali são clientes top. Então, a gente fala da curva ABC. No varejo é a mesma coisa. Quando a gente está começando o ciclo de venda, que é o ciclo ou de sazonalidade, data Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Datas, por exemplo, que a gente manda toda semana lá para vocês. Gente, sei lá, hoje é o dia do médico clínico geral. Vamos ver quem são os médicos que estão na nossa base aqui, em relação a isso aí. Vamos entrar em contato com esses caras, entendeu? E aí nós temos a terceira camada. Qual que é a terceira camada? Quando a gente está indo para o fim do ciclo da campanha. Que aí, o que a gente vai começar a fazer? A gente vai começar a revisar o que deu certo, a gente vai revisar aquilo que não deu certo, e a gente vai começar a criar campanha para fechamento de mês ou fechamento de ciclo. Aqui, né, quem é representante vai saber, né, pessoal? Aqui é aquele sprint final, quando a fábrica não consegue bater meta e ela começa já a dar desconto na coleção antes de acabar a venda da coleção. E o cliente fica muito bravo, né? Você começou vendendo para os primeiros clientes lá, preço cheio, e no final lá, a fábrica já está dando 20%, já está dando desconto, e o cliente que comprou primeiro ficou bravo. Mas a fábrica precisa fazer esse tipo de campanha para conseguir fechar os números. Então, veja, pessoal, é uma camada, é a primeira camada, segunda camada e terceira camada. Falando um pouco de venda de representante, ou você que é consultor, a gente pode dividir isso. Por exemplo, a gente trabalha muito assim, ó. Primeira camada é o showroom. A gente vai trabalhar os showrooms itinerantes, a gente vai trazer os principais clientes, e depois que a gente não atender esses clientes, a gente vai para a segunda camada, que é a venda em campo. A gente vai fazer uma estratégia para atender esses clientes no campo. E aí, finalizando com a terceira camada, que é enfim, as campanhas, os combos, os packs, os descontos diferenciados, a abertura de cliente, a atração de cliente para o nosso negócio, tá bom? Vamos lá, pessoal. Início de ciclo. Clientes estratégicos, né? A gente fala muito aqui sobre o Pareto. Começo de mês, começo de ciclo, a gente tem que atender os nossos principais clientes. A gente não pode caras. Mas para a gente atender esses clientes, a gente precisa saber quem são. Quem é o Pareto? Eu sempre falo quem é representante aqui, quem trabalha no mercado imobiliário aqui, sabe muito bem quem são os principais clientes. Só que a maioria dos lojistas, esses caras, esses vendedores, eles não sabem quem são os principais clientes. Porque muitas vezes a loja, né, pessoal, isso é legal até para vocês passarem para os clientes de vocês. Porque muitas vezes a loja, ela não tem, os vendedores, eles não têm o senso de carteira, que a gente fala muito na representação comercial, por exemplo. E, cara, eu sei quem são os meus principais clientes. Esses caras são os caras que eu vou levar brinde, que eu vou fazer campanha, é o cara que eu vou mandar mensagem primeiro, é o cara que eu vou buscar ter mais relacionamento. Só que o vendedor, geralmente o vendedor de varejo, ele não tem isso na mão. Se você, ó,
Você que é representante aí, você que é gestor, faz um teste. Amanhã, quando você entrar na loja, começa a conversar com uma vendedora ou com uma gerente e fala para ela assim, viu? Quem são os teus 10 principais clientes? Ah, ela vai começar a gaguejar. Você consegue o telefone deles rápido para mim? Quero fazer um teste. Gente, pode ter certeza que eles não vão, a grande maioria não vai saber puxar quem são os principais clientes. Que dirá atender esses principais clientes. E eu falo muito, né, pessoal, nas aulas, falo muito aqui com vocês, que é o seguinte, se o teu cliente não está comprando de você, só pode ter acontecido duas coisas com ele. Ou morreu, ou está comprando de outro. Não existe outra saída. E aí o que acontece? Muitas vezes, principalmente no varejo, a gente vê o time não performando, a gente vê o time não vendendo e colocando a culpa no mercado. Ah, mas a gente já mandou mensagem para todo mundo. Esses tempos atrás eu fiz uma conta também com o vendedor. Ele morava lá numa cidade de 40 mil habitantes. Ele falou, não, a gente já mandou mensagem, era inverno, a gente já mandou mensagem para todo mundo, não tá esfriando, ninguém quer comprar. Eu falei, todo mundo, bastante gente, né? Não, mandamos para todo mundo. Eu falei, tá, mas quantos clientes ativos vocês têm? Ah, não sei, nós temos uns 5 mil clientes ativos. Eu falei, 5 mil? Deixa eu fazer uma conta com você. A cidade tem 40 mil habitantes, vamos dividir por 2? 20 mil. Vocês trabalham desde o infantil até o adulto, eles vendem até material escolar. Vamos dividir por 2 de novo? 10 mil. Vamos dizer que das 40 mil pessoas que moram na cidade, 10 mil só tem um quarto tem condição de comprar aqui na cidade, que é muito mais, vamos jogar 10 mil. Vamos dizer que você tem 5 mil clientes ativos, que também não tem. Tem 5 mil clientes potenciais dentro da tua cidade que vocês ainda não estão vendendo. Será que realmente a gente já fez oferta para todo mundo? Né? Que dirá os nossos principais clientes? Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? Trabalhar o teorema de Pareto. Começou o mês, a gente tem que sair cantando pneu e trabalhar a primeira camada. Qual que é a primeira camada? A primeira camada é atender os nossos principais clientes. Mas para a gente atender os principais clientes, a gente tem que saber, principalmente no varejo, quem são os principais clientes. A galera que é representante aqui, eu já sei que vocês fazem a lição de casa, porque o representante, se ele não faz isso, ele não fica no mercado. E isso a gente precisa levar para a loja de varejo. Né? Porque é aquilo que eu falo, sempre falo isso, o cliente que é de todo mundo não é de ninguém. Então, o vendedor ele tem que criar esse senso de carteira. O vendedor farmer que a gente fala, né? Cuidar dos clientes dele. Pessoal, não vou ler todos os slides aqui, depois vai ficar lá na plataforma, tá? E eu mando para vocês, tá bom? Então, o princípio de Pareto nas vendas. Quem acompanha a gente há bastante tempo aqui, sabe que eu falo muito. Se você pegar lá de toda a tua carteira de clientes, em média, 20% desses clientes vão trazer 80% do teu resultado. Então, veja, pessoal, às vezes quando eu falo para o pessoal assim, ó, tem que entrar em contato com todos os clientes até o dia 15. Não, mas é muito cliente, não dá tempo. Gente, dá tempo, porque são 20% da tua carteira. Se você tem lá 1.000 clientes ativos, desses 1.000 clientes, 20% vai ser 200 clientes. Se você tem 4 vendedores, 50 clientes por vendedor. É impossível eles não conseguirem entrar em contato com esses clientes até o dia 15 do mês. Mas a gente tem que saber quem são esses principais clientes, tá? Direcione o atendimento e ofertas especiais para clientes valiosos. Ah, mas aí não tem o que oferecer. A gente tá no meio do verão e tá frio. Ah, mas pera lá. O pessoal tá usando tênis ainda. O pessoal, você vende bijuteria, ainda tem aniversário. E de repente, sei lá, você tem uma loja de varejo de bijuteria, o teu cliente precisa comprar alguma coisa, se você mandar uma mensagem para ele, vai lembrar de você. Se você tiver exposto nas redes sociais, como a gente já falou nas aulas passadas, ele vai lembrar de você. Já falei isso. Tem estudo da própria Meta que mostra que quanto mais você aparece, mais chance você tem de ser lembrado. Tá bom? Já falei isso aqui. 80% da receita da empresa costuma vir de 20% dos clientes. Tá? Fidelização. Equipe comercial vai dar atenção especial aos 20% mais lucrativos e frequência. A gente até tem lá no aula na academia sobre FRM, né? Que é frequência, parte monetária, frequência constante
e parte monetária. Tem aula falando sobre isso, como você pode até metrificar os seus clientes aí, tá bom? Médio, a gente tem que saber quem são os principais clientes da gente. A gente tem que fazer esse acompanhamento. Eu já falei várias vezes aqui para vocês. Porque o que acontece? Muitas vezes o cliente está vindo na nossa loja. Ele não está comprando a gente. Só que a Shopee, que está lá na China, a Amazon, que está lá nos Estados Unidos, está mandando cupom de cara. E a gente não manda. A gente não sabe qual é a profissão do nosso cliente. A gente não sabe qual é o hobby do nosso cliente. A gente não sabe qual é a marca que o cliente mais vai comprar. E aí, depois eu quero fazer uma pergunta para vocês aí. Quantos de vocês utilizam CRM? O que é CRM, pessoal? Customer Relationship Management. Nada mais é que uma ferramenta para fazer acompanhamento do dia a dia com o teu cliente, tá? Para identificar perfil de cliente, os que mais compram, fazer follow-up, né? Acompanhar teus clientes, saber a data de aniversário do teu cliente, saber a data de aniversário do filho do teu cliente, saber qual é a data de aniversário do cônjuge do teu cliente, saber qual a profissão do teu cliente. Isso é importantíssimo, a gente precisa saber, tá? Ciclo 2, só ver quanto tempo tem aqui, pessoal. Meio de ciclo, clientes inativos e potenciais. Na segunda camada, o objetivo é ampliar o funil buscando aqueles clientes que estão inativos e também os prospects que ainda não compraram. Pessoal, primeira camada, a arrancada. Vamos extrair os 20%, o atendimento dos 20%. Qual é o ideal? Chegar até o dia 15, quando a gente está falando de venda de varejo, chegar até o dia 15 com pelo menos 65% da meta batida. Ticket médio, quando a gente está falando de varejo, aliás, PA, ticket médio, cada loja é diferente, a gente tem que avaliar loja por loja. Vamos falar de varejo, moda, calçado, bijuteria, enfim, esses varejos mais ou menos que a gente tá acostumado aí. PA, se o cliente está indo na loja e o PA está sendo de 1,5, 2, isso significa que o cliente está comprando apenas o que ele foi buscar. PA, pessoal, que a aula vai ficar gravada depois, para quem não sabe, é produto por atendimento. Quantos produtos em média o seu vendedor você está vendendo ao cliente a cada atendimento? O ideal mínimo é 3, pelo menos 3 produtos por atendimento. O cliente foi comprar uma calça social, tem que vender pelo menos um cinto e uma cueca para ele. O cliente foi comprar uma cueca, você tem que vender pelo menos a meia e uma camiseta para ele. O cliente foi comprar uma saída de maternidade, você tem que vender um macacãozinho para ele, pelo menos uma touquinha e vender um body para esse cliente, entendeu? O cliente foi comprar uma saia, entendeu? A gente tem que fazer essa venda profissional. E a gente vai fazer isso? Primeiro, conhecendo o nosso cliente. Segundo, treinando muito bem o nosso vendedor. E as próximas aulas, a gente vai falar sobre isso aqui também. Como que a gente vai atender esse cliente. Então, no ciclo 2, o que a gente faz lá dentro da metodologia 1530? Pessoal, a gente trabalha a lista de clientes inativos. A gente base inativos, cria um script, e esse script não pode ser engessado, e a gente dá para os vendedores no papel para que o vendedor vá lá, entre em contato com esses clientes e no final do mês devolva essa planilha para o gestor. Quantos clientes for. E importante, se esse cliente voltou a comprar, ele acabou de se tornar um cliente ativo, então ele tem que ir lá para a tua caixinha do WhatsApp Business, lá para a tua relação de ativos, para no mês que vem você entrar em contato com esse cliente. O gestor tem que fazer acompanhamento, mandar uma mensagem para esse cliente agradecendo que ele voltou a comprar e fazer o acompanhamento desse cliente. A gente consiga fidelizar novamente esse cliente. No mês que vem, dia 15, de novo, uma planilha de inativos. Pessoal, vocês não sabem a mina de ouro que é lista de clientes inativos. E a maioria dos varejos não trabalham. A maioria trabalha. A gente tem exemplos aqui do JA, pessoal que trabalha planilhas inativos, que consegue vender lá 30%, 40% do faturamento do mês da loja vem de inativos. Tem mês que a gente não vende quase nada. Tem mês que não vai vender quase nada. Mas a gente precisa seguir esse ciclo, tá? Então, reativação e prospecção, tá? Segundo os estudos de CRM, os 80% menos produtivos podem esconder oportunidades
de recuperação. Por exemplo, ativar clientes que pararam de comprar, ter upgrades para condutores atuais, tá? Outra coisa bem importante, prospecção é a etapa inicial do ciclo de vendas, tá? Que visa identificar potenciais clientes dentro do ICP, que é o perfil de cliente ideal, né? ICP é a sigla em inglês, tá? Por meio de marketing de conteúdo, anúncio, segmento ou network. Aqui já está falando de quando você vai atrair o cliente novo. E aí, para atrair o cliente novo, além da camada dos inativos, o que a gente faz? A gente trabalha as campanhas dentro. Quem é varejo, quem é representante aí, recebeu a campanha do mês de fevereiro, já mês passado, para disparar para os seus clientes. Gente, uma coisa que tem que entender: varejo vive de novidade. A gente precisa estar criando novidade, campanha para os nossos clientes todas as semanas. A gente já conversou aqui várias vezes, já falamos do segmento de supermercado, que na semana lá tem 2, 3 campanhas toda semana no supermercado. Tá? A gente precisa fazer isso. E isso se encaixa dentro da segunda camada, tá? Opa, não sei se foi o meu aqui. Tá? Tática para então, reativação, prospecção e segmentação inteligente. A gente precisa ter CRM dos clientes. A gente precisa ter os dados do cliente. Camada número 3, pessoal, veja que quando a gente olha com essa visão, a gente está vendo que a venda, ela não é linear. Ah, começou o mês, a gente vai trabalhar do mesmo jeito. Não, a gente vai ter 3 estratégias, 3 camadas. Primeiro, clientes ativos. Segundo, não, e campanha. E terceiro, ciclo de fechamento. O que você pode fazer se você é do varejo? O que você pode fazer se você, por exemplo, está trabalhando com setor imobiliário, negociar prazo, negociar brinde, negociar, sei lá, eu vou fechar o apartamento lá à venda e que nem tinha um corretor que estava vendendo meu apartamento ano passado, cara, um baita corretor, e ele estava fechando lá e a comissão lá ia dar uns 15 mil de comissão para ele ia 15 mil, 5 mil reais para fazer um painel lá para a sala da cliente. Então, você pode utilizar essa verba junto com, sei lá, com a imobiliária, junto com a fábrica, criar campanhas, né, de final de coleção, negociar prazo. Então, a gente precisa movimentar o final do mês, fazer fechamento. Por exemplo, loja de varejo, fazer live. E não precisa ser live de desconto. Entendeu? Fazer collab, chamar, sei lá, ó, uma coisa que está muito em alta, que está todo mundo lançando, é uma coisa que vai crescer cada vez mais. Linha fitness. Hoje a gente tem linha esportiva até no segmento infantil. Gente, pega o cara ou a mulher que tem maior exposição dentro da tua cidade em academia, que tem bastante seguidor. Cara, dá 2, 3 peças de presente para esse cara, mais duas peças para sortear para quem tiver na live. Faz uma live com esse cara. Um monte de gente que segue ele vai começar a te seguir. Amanhã eu vou fazer uma. Semana passada eu fiz. Por que a gente faz? Porque eu vou ganhar seguidor dele e ele vai ganhar seguidor meu. Ele, né, a gente junto, a gente está criando entregando conteúdo de qualidade para os clientes dele. Isso vai aumentar a autoridade dele. Então, você quem é de varejo, pode fazer isso aí no final do mês. Tá? Estratégia de fechamento, vamos lá. Entre as táticas estão o lançamento de combos, pacotes promocionais, agrupar produtos ou serviços de kits especiais. 2, isso pode ser no final do mês, pessoal. Carnaval agora, um monte de loja não fez combo para vender no carnaval. Só fez promoção em janeiro. Alguém aqui foi na C&A? Alguém aqui foi na Renner? O que eles fazem, pessoal? Janeiro é mês de promoção. Eles colocam a arara da promoção aqui e na frente eles colocam a arara com sunga, bermuda estampada, regata, saída de praia, roupa, camiseta estampada, que são roupas que vão usar no carnaval. O cara vai ali comprar uma promoção, ele já vê a arara, ou eu vou pra praia, preciso comprar uma sunga.
Ah, eu vou pular carnaval, preciso comprar uma regata para mim, preciso comprar um chinelo. Vocês viram algum lojista fazendo campanha de chinelo no carnaval? Campanha de bermuda? Campanha de regata? Campanha de sunga? A maioria não fez. A maioria focou em vender promoção em janeiro. E é importante vender a promoção em janeiro, sim. Só que você está fazendo promoção, você está trazendo o cliente para dentro do teu negócio, você tem que vender produto preço cheio. Porque muita gente agora vai para o alagado, vai para a praia, vai descansar. E a gente não vendeu para esse cara, a gente vendeu só a promoção. E eu sei disso, pessoal, porque eu acompanho. A gente tem um aplicativo que eu olho todo sábado o PA e o ticket médio de todas as lojas que a gente acompanha. São quase 20 lojas no total. E a gente vê que algumas delas, gente, PA de 1,5, não dá. Mês de promoção. O vendedor não está oferecendo produto, não tem estratégia, não está fazendo campanha. Então, a camada número 3, pessoal, tem que ser a camada do fechamento, tá? E aqui só um disclaimer, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. Loja que vive de campanha, tá? Porque no longo prazo, você fazer muita campanha de promoção de preço pode prejudicar o teu negócio. Pode fazer com que o teu cliente fique esperando só promoção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá bom? Que é o tal do efeito sanfona. Pessoal, eu não vou ler tudo aqui, depois vou mandar um material para vocês, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre as 3 camadas. Tá? Camada número 1, trabalhar os nossos principais clientes. A gente tem que cuidar desse cliente, a gente tem que saber tudo sobre esse cliente. A gente tem que saber a data de aniversário desse cliente. A gente tem que saber que marca que ele gosta. A gente tem que saber qual que é o hobby desse cliente. E a gente tem que, periodicamente, entrar em contato com esse cliente. Tá? Camada número 2, reativação de clientes novos e clientes inativos. Pessoal, seja o que for que você venda, esse ano o mantra vai ser abrir cliente novo e aumentar o PA, produto por atendimento. A gente tem que vender mais para os mesmos clientes, sabe por quê? Porque tem muita gente que está inadimplente. Eu estava falando com a cliente semana passada. Ah, mas a minha loja aqui, o ticket médio é muito alto. Eu tenho poucos clientes que compram muito e eu tenho alguns clientes aqui que compravam muito, que estão inadimplentes, e minha venda despencou. O que eu faço? Você tem que ir atrás de outros clientes para substituir ele. E é outro problema que a gente tem, que a maioria das lojas, quando a gente está falando de varejo, e tem muitos representantes, muitos vendedores, principalmente quem vende marca que já é consolidada no mercado, a gente não tem costume de abrir cliente. A gente tem costume de sofrer abertura de cliente. Você sabe o que eu estou falando, né? O cliente vem atrás de você. Você fica atendendo ali a tua carteira, os teus clientes, e você não tem estratégia para abertura de cliente. Então, a gente tem que criar essas estratégias para abertura de cliente. Uma coisa que funciona muito para abertura de cliente, que é simples, e é uma coisa passiva, que é a autoridade. Que é você aparecer, você fazer um trabalho nas redes sociais. Os clientes vão te ver e os clientes vão querer comprar de você. O Alceu comentou que, se eu não me engano, aí na última coleção aí, só por causa do status do WhatsApp, ele abriu 6 clientes. Começaram a ver o conteúdo dele, se interessou pela marca e ele acabou vendendo a marca dele. E aí, gente, tem loja que a gente pega e o vendedor não posta no status do WhatsApp. O vendedor nem sabe que dá para postar no status do WhatsApp. Isso é culpa do vendedor? Não é culpa do vendedor. Isso aí é o gestor. A gente comentou na série de aulas passada, que o cara fala que não está vendendo, que está fazendo tráfego pago e não está vendendo. Aí as pessoas começam a seguir ele nas redes sociais. Só que fica lá. O vendedor não aborda. Ele não aborda a pessoa que veio seguir eles para tentar vender. Cara, se o cara veio te seguir, é porque ele tem algum interesse em você. Você precisa abordar esse cliente, é a tua loja virtual. Tá? Pessoal, o sucesso em vendas requer estratégia equilibrada, tá? A implementação das 3 camadas do ciclo comercial permite otimizar o esforço de venda, maximizar a receita dos clientes estratégicos, tá? E reengajar inativos e converter novos clientes, tá? Leads são clientes novos. Tudo isso mantendo um fluxo constante, saudável de venda.
ao longo do ciclo. Pessoal, uma coisa que a gente precisa entender, e aí o Instagram aqui, pessoal, a gente está encerrando agora, a gente vai para o nosso debate aqui. Se vocês quiserem entrar no nosso grupo, só mandar mensagem aí, beleza? Valeu. Pessoal, então assim,